Olá pessoal, sejam todos muito mais do que bem-vindos à nossa saga que está na reta quase final. Porém, muitas coisas ainda irão acontecer, queridos seres humanos que estão conosco, acartianos e de todo o recanto do cosmos, que tenho certeza que estão também acompanhando esta saga. Essa saga deve ser famosa no universo, né? Um rapto, né, sem ser programado, teoricamente, né? No Astral News tá passando no lá o canal Astral do News Pablo. fez sucesso. Também lá no Acart News também, né? No jornal Acartional, com certeza era o assunto. E pessoal, onde é que nós estávamos? O Arthur já está rumo ao planeta Terra e ele acordou no meio da viagem e foi permitido, ele quis ficar acordado. Então, neste tempo de translado, ele vai nos relatar muitas coisas interessantes. Ele deu e um é daí que bocejo. nós continuaremos. Ele deu um bocejo tão grande que até o Acork deu uma gargalhada. Então, estamos em meio ao espaço sideral. E eles finalmente subiram bem de cima. Ali se achava todo o sistema de locomoção, controle e defesa da nave. Nas várias repartições em que entramos sempre homens sentados à frente de aparelhos super complicados, cheios de mostradores de todos os tipos que oscilam pra cá e pra lá. Não tinha o dedão indicador oscilante, botine de qualidade reprovada, Aprovado ou não? dedão indicador oscilante, tinha lá esses botões também, gente. Admirável era o senso de responsabilidade daquela equipe de homens que dirigiam aquela nave. Por todos os lados havia deles. Mas pareceu-me que só a Cork tinha ordem de falar comigo, já que os demais em um olhar me ouviam. E também não sabiam falar o idioma. Não tinha como O alemão. conversar. Chegamos até a porta de uma peça que mais me deixou impressionado. Era ali que estavam os motores que forneciam a força propulsora, ou impulsora, como queira, da nave. Esta repartição tinha por volta de 5 metros. Bem no meio dela haviam 6 motores, do tamanho de um tonel de gasolina, formando 2 fileiras de 3, uma sobre a outra. Eu mais ou menos calculei que serviam, mas mesmo assim perguntei. Ele calculou que servia para fornecer Ah, sim, a força, a né? força ao motor. Para que servem os motores? Eles captavam e transmitiam a energia solar que movimenta a nave. Todos os 6 trabalham em conjunto? Não, funcionam só 2 de cada vez. Porque se acontecer alguma coisa com um par, põe-se outro para funcionar. Eles também têm um sistema de redundância. Mas estes motores solares também podem sofrer avarias? Claro! Não vê que são feitos de matéria? E tudo que é feito ou nascido da matéria é possível de descontrole. São estes mesmos motores que movimentam a nave na atmosfera terrestre ou de Acart? Não. Estes só são úteis no espaço porque a função deles é aumentar a atração magnética daquela chapa que mostrei na cúpula da nave. E foi, se não me engano, o capítulo que eles foram Visita. viajar. Isso, que eles foram visitar a fábrica de aço solar. Daquela chapa com o planeta objeto visado. Para locomovermos dentro da atmosfera com a nave, temos aquelas hélices. E eram 16, 8 de cada lado, cada uma com um motor um pouco menos e menor que este. Conferir desenho, ele coloca aqui, que no final a gente vai botar todos os desenhos. Pois é, eu não estou achando isso. Ele sempre diz conferir desenhos. Mas tem desenhos. ali. Mas esses desenhos que ele se refere, eu não achei, né? Eu vou botar os que pode ser. Daí vocês veem. É sempre dirigido daqui desta sala mesmo? Sim. Em qualquer parte. Contrariando minha vontade, que era de ficar ali, a olhar e pedir explicação, ele continuou. Vamos para o dormitório, porque está quase na hora em que deve dormir de novo. Olha. Pasmado com aquela notícia de ter que dormir de novo, o segui até o dormitório sem falar. Mas assim que chegamos, perguntei.
Por que tenho de dormir, se agora estou me sentindo bem e além não tenho mais sono? Parece-me que ele se atrapalhou ou não queria me dar resposta, até que disse: Bem, talvez quando acordar eu possa lhe dar estas explicações. Então deitei de costas e pus as mãos cruzadas embaixo da cabeça. E a seguir, comecei a pensar no que poderia a Cork estar me escondendo, se é que estava. A seguir, não sei se por querer ou atraído por ela, assim que olhei para aquele círculo de luz acima de mim, adormeci, sem mesmo ter tempo de ver se a Cork ainda estava ali ou se já havia se retirado. Se ao pegar no sono me acontecia sempre o mesmo. Ao acordar, não diferia em nada também. Acordei como das vezes anteriores, sentindo aquele mal-estar. Sentei no leito, tudo igual. Pensei, onde andará a Cork? Será que ele dorme em um dos outros dormitórios? Nisto, ele entrou todo contente. Eu resolvi tirar estas dúvidas e outras. Então interpelei. O senhor dorme num dos outros dormitórios? Não, eu durmo aqui neste mesmo. Só eu e o senhor, então? Não, há vários outros que repousam aqui também. Mas como é que toda vez que acordo estou a bem dizer sempre só e não vi nenhum nos leitos ainda ao acordar? É que nós do que dormimos aqui, das 3 vezes em que tivemos que o fazer dormir, só dormimos esta última vez e levantamos antes de o acordar. Agora os que dormem nos outros 2 dormitórios se revezam. Enquanto uns dormem, os outros dirigem a nave e vice-versa. Nesta altura ele já tinha recolhido o meu leito. Encontrávamos sentado nas banquetas. De quantas pessoas é composta esta tripulação dessa nave? Desta vez, já que a missão é quase que exclusivamente para levá-lo de volta à Terra, somos 32. 32. Incluindo nós 2. Aqui é o contrário, né? Um ônibus tem um motorista e vai 32 passageiros, né? Já nessa nave do espaço é 32 para levar um. Por que quase exclusivamente? Não sei porquê, mas nessa resposta eu notei o que ele me disse não devia ou não queria dizer. Que o que ele me disse não queria dizer. Bem, é que sempre pode se dar que algum dos membros da equipe de observadores que temos por lá tenha que ser substituído, e então aproveitaremos. Bem, mas o senhor diz que há equipes de acartianos na Terra? Olha. Sim, temos. Olha. Mas onde? Bem, será que a gente é acartiano? Não sou. Bem, nas naves que temos estacionadas por aí. Que coisa. Por aí aonde? Na Terra ou no espaço ao redor dela ou na Lua? Não. Exclamou ele. Isso de maneira alguma poderia lhe dizer, pois seria confiar demais em você. Mas será que alguém de vocês ainda pode duvidar de mim? Eles têm nas cidades intraterrenas. Também. Bases, com certeza. Com tudo o que já vi e o que estão fazendo por mim e prometem ainda fazer, ainda podem desconfiar dele? Isto é bem diferente. Isto tanto faz, porque você não notará nada. Tenho certeza que nem pode distinguir se estamos parados ou em movimento, e nem mesmo se estamos em contato com alguém ou não. A que altura do percurso estamos agora? Perguntei isso porque o outro assunto já não arrumava nada. Já percorremos aproximadamente 2/3 da viagem, ou seja, mais ou menos 45 milhões de quilômetros. Quando ele usava estes números, eu até tinha que achar graça, pois uma ocasião fui até a capital federal via São Paulo, e como achei longe. E agora vinha ele falar nesta insignificância de 1000 e tantas vezes a volta da Terra. Já passamos o tal espaço neutro que o senhor falou antes? Sim, já. Por que é chamado de espaço neutro esse trecho dentro do próprio espaço? Não sei se vai entender, mas o próprio Sol tem seu campo de domínio dentro do infinito. Por exemplo, o Sol domina até onde encontra o domínio de qualquer outro Sol vizinho. Com os planetas se dá o mesmo. O homem de qualquer planeta, quando inicia os estudos sobre o cosmos, acha inicialmente que as forças de seu planeta se limitam a pouca distância deste, mas depois descobre que esta vai muito além, isto é, até encontrar um de seus vizinhos mais próximos, e mais que esta força é
em certas circunstâncias repelentes e em outras atrativo. Olha aí. Olha que interessante. Como As assim? bolhas. Diz o Arthur. Como assim? Bem, esta nave, por exemplo, está sendo atraída pela força da Terra, mas quando nos aproximarmos mais, ela tende a nos repelir. Então temos que mudar todo o sistema. Enfim, se assim não fosse, não poderia haver vida de espécie alguma em nenhum planeta, porque existem quantidades infinitas de fragmento de toda a espécie vagando pelo infinito. Destruiriam tudo e ainda, por cima, aumentariam em seus volumes ao ponto de não mais obedecerem às suas órbitas. Enfim, o espaço neutro é onde se encontram as forças de dois planetas, e as reações em que um ser sente ao cruzar este espaço se deve ao fato de não serem iguais às forças de um e de outro planeta. Por isso que saindo do mais fraco se recebe o impacto do mais forte e vice-versa. Muito legal. Da Terra e Acarte, qual é que tem o campo maior e mais forte? É a Terra. Por isso este espaço é mais perto de Acarte. E quando eles se distanciam? Bem, aí os campos vão se alargando, mas sempre nas mesmas proporções, e quando se distanciarem muito, então se dará o mesmo, mas com outro que estiver naquele tempo mais próximo. E os planetas com relação ao Sol também se dão o mesmo? Não, porque os planetas têm força infinitamente inferior ao Sol, e além disso, estão presos a ele, assim como as luas ao planeta, quando as têm. Tanto que os planetas às vezes são repelidos para maior distância e outras vezes atraídos. Como é que estes fragmentos a que o senhor se refere não causam danos às naves? Primeiro, porque são feitas de um material que está sujeito ao atrito, e segundo, porque as naves têm uma camada protetora ao seu redor. Terei que dormir novamente ou posso fazer o restante da viagem acordado? Sim, terá que dormir quando atingirmos as barreiras mais fortes da Terra. E ainda falta muito para atingi-las? Falta sim. Poderá ainda ficar acordado 1 hora de Acarte, ou seja, 7 horas e 40 minutos terrestres. Que viagem, né? Ainda bem que é numa nave. De lá já se pode ver bem a Terra? Dá mais ou menos. Eu gostaria de vê-la assim do espaço, será possível? Sim, vou lhe mostrar. O senhor sempre diz, vou acordá-lo, vai dormir, mas como é que não me recordo e nem vi o senhor nem ninguém me tocar ou me dar algo para dormir, a não ser aquele comprimido, como sendo alimento? O senhor pode me explicar? Não se recorda de ter olhado para um círculo luminoso acima do leito ao se deitar? Sim, recordo. Até desconfiei daquilo. Mas o que faz aquele círculo de luz? Mas antes de desconfiar, dormia. E acordava confuso, eu nem lembrava mais. E se olhasse de novo, dormia de novo. Pois bem, aquela luz é a mesma que focaram os seus olhos para a Terra ao aproximar-se da nave. Olha que coisa. Porém, aquele foi um jato muito forte. Por isto, fê-lo perder os sentidos instantaneamente. Este aqui é leve, fazendo dormir quase normalmente. E assim que eu durmo, desligam? Não, só desligamos quando queremos acordá-lo. Olha que coisa. Mas que poder tem esta simples luz sobre o organismo de uma pessoa? Mas não é uma simples luz. Realmente. Ela requereu muitos anos de estudos dos nossos cientistas para descobrir este meio de dormir o cérebro e os órgãos que provocam e repelem o sono. Nossa. Quer dizer que uma pessoa submetida a um foco desta luz não acorda sem apagá-la? Exatamente. Uma coisa que eu queria muito lhe perguntar... Eu conheço gente que tem essa luz instalada no quarto e que esquece acesa. O que foi que o senhor e o Filho do Sol falaram durante tanto tempo lá na praça de esportes? Ele me dizia como devia proceder com você durante a viagem. Então ele foi buscar água e juntamente com a pílula deu-me, mas que sem hesitação tomei. Como ele ainda tem algum tempo para ficar acordado e trocou o nosso capítulo, ele vai relatar agora Aspectos do Espaço, que é justamente o nome desse novo capítulo. E deve ser algo fantástico. Estou louco para ler esse capítulo desde que começamos o livro. E já estamos, já está fininha a parte que resta. Depois
A pedido dele, levantei e percorremos sem pressa novamente várias repartições, até que chegamos naquela sala dos aparelhos de visão. Agora vai ter a oportunidade de ver a Terra como deseja, disse ele. Se vê bem daqui? Mais ou menos. Como já disse, 10 milhões de quilômetros aproximadamente. 10 milhões! Será que não daria pra vê-la quando estivéssemos a uns 500 quilômetros? Uns 500 quilômetros. Não, porque daqui a pouco terá que dormir até atingirmos a Terra. Mas o senhor tem certeza que eu não vou aguentar? Sim, temos. Porque quando a nave atinge a distância de 4 a 5 mil quilômetros para menos do solo terrestre, teremos que dar 2 a 3 voltas ao redor dela até podermos pousar. Ao iniciar as voltas, a nave fez uns movimentos semelhantes ao que faz uma pedra chata atirada deslizando sobre a superfície da água, ou quando a gente passa numa ponte, né? De um rio. Esses movimentos até nos afetam, quanto mais a você. Olha que legal, ele diz, né? Então que a nave faz movimentos semelhantes a uma pedra chata na superfície na bolha do campo da Terra, né? Muito legal. Então, se esse movimento afeta até eles, imagina você. É uma pena, exclamei. Então ele sentou e me ordenou que sentasse ao seu lado, mandou que olhasse também no aparelho. Se quando vi a Terra de lá, e também quando vi a carta do espaço livre, tive surpresa. Desta vez, surpreendi-me ainda mais. Isto por 2 motivos. O primeiro porque esperava vê-la bem grande. E o segundo porque imaginava poder ver dali com muito mais nitidez. O que não acontecia. Ana Cork ao meu lado, em outro aparelho, também olhava e me dava explicações. Enfim, o que eu vi de lá foi mais ou menos isto. Dentro da imensidão crepuscular do infinito, via-se milhares ou milhões de pequenas estrelas, que nem outras palavras não são nada mais, nada menos do que outros sóis com seus respectivos planetas. E entre estas, porém, bem maior, via-se o nosso Sol, a Terra e a Lua. Em vez de formar um V aberto, pois fazendo de conta que o Sol estava à minha frente, a Terra então ficava um pouco à direita, estando a Lua mais à direita ainda da Terra. Como se afigurava para mim o Sol, a Terra, a Lua e as suas cores. O Sol era do tamanho que a gente vê daqui da Terra na hora do meio-dia. Porém, sem aquele brilho que nos impede de olhar para ele daqui da Terra por muito tempo a olho nu. A Terra, esta sim, era um espetáculo à parte. Eu via de 1 metro de tamanho, mas novamente com claridade só uma pequena parte, quase no lado oposto em que se encontrava a Lua. Quanto ao que se refere à parte clara, era o mesmo aspecto dado ao olhar já de Acarte. Notei isto sim, que na América do Sul, àquela hora da noite, pois na parte clara eu via uma parte de um mar e uma mescla de continentes ou ilhas, que não consegui descobrir quais eram, não pedi a Cork para me explicar. O que me impede de descrever com mais exatidão a beleza da Terra olhando de lá é minha dificuldade em discernir as cores. Ela emitia 5 cores. A primeira, esta tenho certeza, era azul, emitida pela parte clara do dia. A segunda, a parte escura, uma mistura de preto com azul. A terceira era uma espécie de cinturão existente ao redor da Terra, tanto na parte escura quanto na parte clara, estando esta entre as cores parecidas com azul também para mim. A quarta, outro cinturão, porém mais espaçoso, formando uma espécie de arco-íris com outro. Esta cor era semelhante à emitida por uma lâmpada elétrica bem fraca. A quinta era vista quase nos extremos da parte clara. Eram 2 riscos escuros existentes, onde, tomando nossa posição por base, ficavam na parte de cima e na parte de baixo da Terra.
atravessando a parte clara em sentido horizontal. É difícil de imaginar, né? Dando a mesma impressão de estar vendo de uma elevação uma luz sendo projetada do solo sobre uma valeta no escuro. Acho que ficou mais difícil, né, de imaginar. Dando a mesma impressão de estar vendo uma elevação, uma luz sobre uma elevação, uma luz projetada do solo sobre uma valeta. Uma luz de no cima escuro. iluminando uma valeta. A lua, com exceção de agora, se vê maior a parte clara e não se notava aquele fervilhando. Esta quase idêntica de como havia visto Descartes. Muito curioso. Interessante. Acho que dá pra fazer tentar reproduzir essa coisa que ele fala em uma imagem, ia ser legal, né? Um programinha. É. Vai ter que ler umas quantas vezes tentar interpretar. Quantas vezes, porque é muito interessante, né? Então ele disse que ela emitia 5 cores, na primeira que era o azul, a segunda era azul com escuro, Do dia e da do noite. dia e da noite, né? A terceira uma espécie de cinturão existente ao redor da Terra, tanto na parte clara quanto na parte escura, estando esta entre as cores parecidas com o azul também para mim. A quarta, né, outro cinturão, este mais espesso. Ele coloca pra ele porque ele era daltônico, né? Então, É verdade. não sei qual seria a nossa. Verdade. Formando uma espécie de arco-íris com o outro. Essa cor era semelhante emitida por uma lâmpada elétrica bem fraca. Naquela época só existia Estilo. de incandescente, incandescente. então amarelo. A quinta era vista quase nos extremos da parte clara e eram 2 riscos escuros existentes, onde, tomando nossa posição por base, ficavam na parte de cima e na parte de baixo da Terra, atravessando a parte clara em sentido horizontal. Curioso, dando a mesma impressão de estar vendo de uma elevação, uma luz sendo projetada sobre uma valeta no escuro. Muito curioso, né? Seguiremos. E então, chegamos ao próximo capítulo, onde, pelo visto, na Terra cá estão de volta e provavelmente vão chegar ali um pouco mais ao norte, em Sarandi. E o capítulo é Aterrissagem. Depois disso, retornamos ao dormitório. A Quark falou: Bem, agora terá que fazer seu último sono nesta viagem, e quando acordar, já estaremos na Terra. Vão reto ao ponto em que vão desembarcar? Não, antes faremos um pouso em outro ponto da Terra. Onde fica isto? Talvez o mostre quando chegarmos lá. A que horas do dia ou da noite vamos chegar onde vou ficar? Pousaremos onde vai ficar, umas 3 horas antes de romper o dia. O senhor não sabe se vão me deixar nos arredores da cidade em que moro ou distante dela? Pelo que fui informado, ficará a uns 5 quilômetros da cidade. Por que não me deixa mais perto? Eu não deixo em casa. Porque este exercício que o fará a pé lhe é necessário. Mas apesar de Se ser... readaptar, né, a atmosfera, o peso da Terra e tudo mais. Tudo, porque lá ele tá mais leve, como ele sempre falou, tem toda a questão de densidade mesmo pra E adaptar o corpo. Ele vai matar a sede quando beber água. Mas apesar de ser assim tarde da noite, se eu achar uma carona até a cidade, poderei pegá-la? Acontece que além das instruções que já lhe dei, vou lhe dar mais esta. Não deve chegar a parte algumas antes de seu lar e nem falar com ninguém, muito menos o que você se referiu. Mas será que não vou me sentir mal ao desembarcar? Não. O que vai sentir não chega ao ponto de o impedir de caminhar, porque ao desembarcar já há horas estará respirando oxigênio terrestre, pois é por este motivo que vamos pousar em outro ponto antes. Que interessante, né? Tem toda a adaptação do sistema mesmo. Algum dos senhores vai descer ao solo junto comigo? Não. Nenhum de nós será acompanhado somente até a porta de saída. Nisto, advertido por ele, aprontei-me para dormir. Agora, já sabedor da influência do círculo de luz em meu cérebro, prestei o máximo de atenção para ver como funcionava aquilo.
Com um autômato, deitei de costas. Olhei para o teto, mas ainda não estava lá a luz. Olhei interrogativo para Cork. Então, ele tocou na parede aparentemente lisa e a luz surgiu. Até aquele momento na minha vida eu nunca tomara anestesia. Mas, pelo que tenho ouvido falar, pelos que já tomaram, aquilo agiu em meu organismo da mesma maneira. Não sei se os olhos abertos ou fechados. Dormi quase instantaneamente, um sono tão profundo que mesmo que tivesse sonhado ao acordar não me recordaria de nada. Ao acordar tive o cúmulo das surpresas. Pensei que tinha acontecido algo de anormal, pois frente ao meu leito se encontrava a Cork e mais um outro senhor. Mas o que me assustava neles era os trajes que vestiam. Em vez daqueles trajes espalhafatosos, vestiam uma espécie de macacão e sobre a cabeça tinha um capuz transparente que cobria até o seu pescoço com um troço quadradinho parecido com um lápis com borracha na ponta, né? Bem em cima da cabeça e um quadradinho parecido com um alto-falante bem em frente à boca. Até as mãos eles tinham coberta. Já sentado no leito, perguntei. Um lápis com borracha. Foi ótima descrição. Mas para que os senhores estão com estes vestes de assim diferentes? Então, como que falando dentro de uma lata, ele respondeu. Viu? Foi parecido. É porque neste momento já estamos deixando penetrar gradativamente o oxigênio da Terra nesta repartição. Então dei uma olhada e vi que o dormitório estava realmente fechado em todos os lados. E para que não tenhamos de nos submeter também a este período de adaptação, no caso por 2 vezes, vestimos estes trajes. Então eles estavam se isolando. Eu então desci do leito, mas assim que fiquei em pé senti algo muito estranho em mim. Em vez daquele volume enorme que já tinha quase me acostumado a sentir, passei a me sentir fininho. Parecia que meus ombros do corpo eram ferro, finos, porém tão duros e pesados que tinha até dificuldade em mover-me de pé. Olha que coisa. A Cork, certamente sabendo que eu ia me sentir assim, sorrindo trouxe-me as vestes terrícolas e mandou vesti-las. Então troquei de roupa, apalpei os bolsos. E é a roupa que a gente vai visitar lá no Museu de Ufologia. A roupa tá lá, pessoal. A gente vai lá visitar o Museu de Ufologia. Apalpei os bolsos, todos os meus pertences neles se encontravam. Quando calcei os sapatos, tive a impressão que eram 2 barras de ferro amassando meus pés. Que conforto. Quando a Cork viu que eu já começava a me movimentar, aproximou-se de uma parede e abriu uma espécie de vigia e perguntou rindo: "Quer ver onde estamos?" E onde é que nós estamos? Puxa vida, eu não sei. No próximo capítulo saberemos. E pessoal, olha que incrível, porque no próximo capítulo a gente vai descobrir como ele voltou para a Terra, como estavam os familiares, a reação que eles tiveram, o que pensaram, quanto tempo passou, que lugar é esse que eles passaram antes. E tem muita coisa ainda pra gente descobrir. Ele dá dados ainda sobre o sistema solar e sobre a nave. Tem muita coisa legal pra gente descobrir nos próximos capítulos. Como será, onde é que a nave vai chegar, onde será o desembarque. Tudo isso no próximo episódio, amanhã. Eu espero que vocês estejam gostando muito da série. Eu estou gostando muito. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais.